Bom dia, pessoal. Então, o objetivo dessa aula é explorar um pouco mais, com um pouco mais de detalhes, essa questão da mudança de coordenadas, né? Na aula anterior, a gente já viu, os professores mostraram, tanto a translação quanto a rotação nas aulas anteriores, né, como uma forma de você encontrar a equação reduzida de uma cônica, né? E isso facilita muito o estudo das cônicas, tá? Isso não se aplica apenas às cônicas, apenas às equações do segundo grau. Isso se aplica de uma forma bem geral, a qualquer tipo de equação. Você quer resolver uma equação, você pode encontrar um sistema de coordenadas no qual aquela equação fica mais simples, e aí, a partir desse sistema, você resolve a equação ou encontra aquilo que for necessário encontrar para resolver aquela equação de qualquer tipo, né? Não precisa ser apenas equação de grau 2. E se for necessário, você ainda volta para o teu sistema de coordenadas original através de uma transformação. Você pode fazer uma transformação indo de um sistema para outro e depois retornar ao sistema original e expressar aquela solução que você encontrou no novo sistema, né, em termos daquele sistema original. Então, um problema que num sistema de coordenadas pode ser muito complicado, em outro sistema ele se torna bem mais simples. Tá? Isso se aplica em praticamente todo tipo de equação matemática. No nosso caso, são as equações de segundo grau em duas variáveis, né, no plano, que representam curvas cônicas, como já foi explicado nas aulas anteriores. Tá? Só que a opção dos professores foi apresentar a rotação sem deduzir, ou seja, eles mostraram a matriz de rotação, mostraram como a matriz de rotação pode ser usada para simplificar a equação de algumas cônicas, ou seja, encontrar a forma reduzida da equação. Né? Você, através de uma mudança de coordenadas, encontra a forma reduzida da equação. Tendo a forma reduzida, você consegue encontrar os parâmetros geométricos daquela cônica. Se for uma elipse, você consegue encontrar foco, centro, vértices, excentricidade, etc. Se for uma hipérbole, você consegue encontrar também foco, vértices, assíntotas, etc. No caso de uma parábola, também o vértice, reta diretriz, excentricidade. Excentricidade não, a parábola, a excentricidade é 1, né? Mas você consegue encontrar a distância do vértice até a reta diretriz, etc. Então, enfim, para cada cônica, você consegue encontrar os parâmetros geométricos daquela cônica a partir da sua forma reduzida, e a mudança de coordenadas ajuda você a encontrar a forma reduzida. Né? E é isso que está ilustrado aqui nessa figura. Você tem assim uma elipse, né? O centro dela está fora da origem, né? E o eixo maior da elipse, ele não é paralelo a nenhum dos eixos, não é paralelo nem ao eixo Y nem ao eixo X. Então, seria um pouco mais difícil encontrar a forma reduzida dessa elipse. Né? O que você faz? Você faz primeiro uma translação, então você translada a origem do sistema para o centro da elipse, e aí isso foi mostrado como que você encontra esse novo centro usando o completamento de quadrados, né? Foi mostrado nos vídeos anteriores. E depois você faz uma rotação do sistema de coordenadas para que o eixo, no caso aqui dessa figura, o eixo x' do novo sistema de coordenadas coincida com o eixo maior da elipse. Tá? E aí, a partir daqui, essa equação fica bem mais fácil de ser expressa na forma reduzida e encontrar todos os parâmetros geométricos. Tá? Qual o objetivo da aula de hoje? Fazer uma revisão daquilo que foi visto, fazer uma revisão de como funcionam as mudanças de coordenadas, tanto translação quanto rotação, e depois apresentar a dedução da matriz de rotação, né? Como você pode deduzir ela a partir das mudanças de coordenadas, e fazer alguns comentários sobre a fórmula que a gente encontra. Né? Você vai encontrar um ângulo que faz com que você elimine o termo misto da equação. Isso já foi explicado, nós vamos discutir isso com um pouco mais de detalhes, e aí discutir algumas consequências que você pode extrair dessa dedução. E na próxima aula, que vai ser a aula seguinte, a gente vai fazer exemplos mais concretos, ou seja, vamos pegar algumas curvas concretas, alguns exemplos concretos e realmente encontrar tanto a translação quanto a rotação necessária para deixar a cônica na forma reduzida e aí estudar essas cônicas e encontrar seus parâmetros geométricos. Tá? Então, nosso objetivo é esse, deduzir a fórmula da rotação, o principal objetivo. Tá? Mas vamos primeiro situar certinho o que a gente está fazendo. Né? Então, deixa eu colocar aqui aquilo que já foi visto só para a gente se organizar. Deixa eu achar aqui o slide. Tá? Então, aqui, bem básico, bem simples. Simplesmente eu tenho um ponto no plano, né?
Eu escolhi um sistema de coordenadas com eixos x, y, origem O, e aí eu projeto esse ponto perpendicularmente ao eixo y sobre o eixo x, desculpa, paralelamente ao eixo y, né, sobre o eixo x, e aonde esse ponto for projetado, vai ter um ponto aqui, eu meço a distância desse ponto no eixo x até a origem, isso é a minha coordenada A. Faço a mesma coisa com o eixo y, tenho a coordenada B. Né? Isso já foi visto, mas são coisas elementares, porém muito importantes. Né? Tá? Então, agora o que acontece? O que aconteceria se eu fizesse uma mudança de coordenadas? Quais seriam as novas coordenadas do mesmo ponto? O objeto geométrico aqui, no caso, é um ponto, e ele vai ser o mesmo, só que eu estou em outro sistema de coordenadas. Então, é isso que a gente vai tentar mostrar aqui. Deixa eu localizar meu segundo slide. Tá? Então, agora, no caso, isso aqui é a translação. Tá? Isso já foi visto nas aulas anteriores, eu só estou revisando para a gente se situar para depois fazer a rotação. Tá? Então, você mudou a tua origem, agora a tua origem está num ponto O', que tem coordenadas H e K, certo? Então, se você projetar esse ponto no eixo X, a coordenada aqui vai ser H, se você projetar ele no eixo Y, paralelamente ao eixo X, vai ter uma coordenada K aqui. E a pergunta que você faz, uma pergunta elementar, porém muito útil, como a gente viu com a técnica do completamento de quadrados, né? Ele permite você simplificar a equação das cônicas. Qual é a coordenada do mesmo ponto P, mas agora nesse novo sistema? Tá? Então, no sistema antigo, ele tinha coordenadas AB. Agora eu coloquei um novo sistema aqui, que é uma translação até o ponto H e K. Qual é, de coordenadas H e K, qual é a coordenada desse mesmo ponto P no novo sistema? Tá? E aí vocês sabem que simplesmente você usa essa ideia aqui. Né? Você tem a coordenada A do ponto P, por que ela tem esse valor A? Porque é a distância do ponto projetado sobre o eixo X até a origem, certo? Então, se eu quero a coordenada no novo sistema O', X', Y', então eu vou pegar esse ponto e vou projetar no eixo X' e vou medir a distância até a nova origem, que é O'. Mas essa distância é exatamente A menos H, porque aqui está a coordenada H, né? Aqui está a coordenada A, então essa distância aqui é A menos H. E mesma coisa no Y, a distância aqui é B menos K. Então, o mesmo ponto no novo sistema de coordenadas tem outras coordenadas em relação ao novo sistema, que estão expressas aqui. Deixa eu localizar de novo meu slide. Aqui, né? Então, o ponto P em relação ao novo sistema O', X', Y' tem coordenadas A menos H e B menos K. Tá? Então, isso aqui para esse ponto P específico. Agora, você faz essa mudança para qualquer ponto, né? Generaliza essa ideia. Tá? Aqui, para um ponto específico, o resultado é esse. Então, agora você generaliza. Se qualquer ponto no sistema antigo, x e y, tem coordenadas x e y, então, no novo sistema que você obteve aqui, você transladou a origem até um ponto h e k, um ponto genérico, né? No novo sistema, a coordenada vai ser x menos h, y menos k, e essa é a translação do sistema de coordenadas que vocês já viram pela técnica do completamento de quadrados, você descobre esse h e k, e isso permite que você encontre a forma reduzida das elipses. Tá? Só que essa técnica só funciona se a elipse não, né? Das cônicas, né? Cônicas em geral. Essa técnica só funciona se na equação da tua cônica não tiver termos mistos. Porque se você tiver termo misto na equação da cônica, só o complemento de quadrados não vai resolver o problema. Você vai precisar fazer um outro tipo de mudança de coordenadas para eliminar esse termo misto, para depois poder fazer o complemento de quadrados. E justamente a mudança que você faz para eliminar o termo misto é uma rotação, que a gente vai começar a mostrar agora. Tá? Então, pessoal, a ideia de discutir isso aqui foi só para a gente se familiarizar, se situar, para a gente começar a conversar. Então, eu tenho um mesmo ponto e quero representar ele em relação a outro sistema. Tá? Se for translação, está aqui a mudança. Né? A mudança é essa. Se for translação. E agora, vamos seguir o mesmo espírito, tá? A mesma ideia, e vamos ver qual seria as novas coordenadas do mesmo ponto, é um mesmo ponto, só que com outras coordenadas, se a gente fizesse uma rotação. Tá? Então, vamos fazer isso passo a passo. Okay? Então, essa aqui é a mesma situação. Tá? Eu tenho aqui o meu sistema de coordenadas antigo, x e y, tenho um ponto P com aquelas mesmas coordenadas A e B, só que agora, ao invés de
transladar o sistema, a gente rotacionou o sistema. Tá? A gente rodou esse sistema com um ângulo φ aqui. Tá? Então, esse novo sistema x',y' foi obtido a partir do sistema xy, aplicando uma rotação nos eixos e mantendo a origem fixa. Pergunta que você quer fazer é quais seriam as coordenadas desse ponto P em relação a esse novo sistema. Tá? Então, eu teria que pegar esse ponto P e projetar ele no eixo x' aqui, paralelamente ao eixo y', porque é assim que você descobre coordenadas no sistema cartesiano, né? Então, vamos ver como é que fica essa situação. Deixa eu localizar de novo o meu slide, tá? Só aqui, ó, antes de a gente começar, vamos observar o seguinte, vamos lembrar lá das coordenadas polares, né, pessoal? Em umas aulas anteriores a gente viu as coordenadas polares. Então, esse mesmo ponto P, ele corresponde ao vetor, né, que liga o ponto A ao ponto P. Esse vetor vai ter um comprimento, que é dado por R, né? Lembrar que nas coordenadas polares você tem o comprimento e o ângulo, né, que determinam o ponto. Então, R, esse valor que está aqui, é o comprimento desse vetor OP, tá? E θ é o ângulo entre o eixo x e o vetor, ok? Então, com esse ângulo θ, com esse comprimento R, as coordenadas do ponto P no sistema de coordenadas polar é rθ. Então, quer dizer que o A é R cosseno θ e o B é R seno θ, como foi explicado na aula sobre coordenadas polares. Ok? Então, a nossa pergunta, vamos lembrar a nossa pergunta inicial, é se as coordenadas do ponto P no sistema XY são A e B, quais serão as coordenadas do ponto P no novo sistema x',y' que você obteve por rotação? Você fez aqui um ângulo φ. Ok? Deixa eu passar o meu próximo slide aqui. Onde estamos? Estamos aqui, né? Ok? Lembra lá, quando a gente fez a mudança de coordenadas por translação, você obteve uma nova origem, que estava mais ou menos por aqui assim. E aí você subtraiu, né? Você fez A menos H e B menos K, para você ter as novas coordenadas do ponto P. Então, ocorreu uma subtração lá, né? Você subtraiu as coordenadas antigas, foram subtraídas da coordenada da nova origem, tá? Que no caso era H e K. Então aqui tem uma certa analogia, porque aqui ocorre uma subtração também, certo? Porque assim, o ângulo que o vetor o vetor OP, né, de comprimento R, o vetor OP faz com o eixo X é θ. Só que agora você rotacionou esse eixo. Então, houve uma subtração, porque o ângulo que esse mesmo vetor OP, é o mesmo vetor OP, vai fazer com o eixo x' vai ser θ menos φ. Θ é o ângulo original em relação ao eixo x. Φ é o ângulo que você rotacionou, então esse ângulo aqui diminuiu. Tá? Então ocorreu uma subtração, né, analogamente ao que ocorria também lá no caso da translação. Tá? Ocorre uma subtração das coordenadas. Okay? Então, no novo sistema O', x', y', no caso O' é o próprio O, né, porque você não mudou a origem. Né? As coordenadas do ponto são R cosseno θ menos φ, R seno θ menos φ, porque o R é o mesmo, o comprimento se mantém, usando coordenadas polares, e o ângulo foi subtraído de φ. Ok? Aí você usa a relação trigonométrica, tá? Cosseno da diferença. Então, é cosseno θ, cosseno φ, mais seno θ, seno φ. Usando a formulazinha do cosseno da diferença. E depois aqui você usa a fórmula do seno da diferença. Eu só organizei um pouco diferente para deixar o sinal de menos aqui na frente, porque vocês já vão ver depois por que vai ser útil para mim organizar. Mas normalmente a gente fala cosseno φ seno θ, menos cosseno θ seno φ, mas tanto faz a ordem, porque a soma você pode trocar a ordem na soma, né? Tá? Então eu coloquei esse termo aqui no começo para ajudar a nossa dedução. Tá? Aí você faz o quê? Passa esse R aqui multiplicando. Tá? Multiplicando aqui e multiplicando aqui. Então, quando você passar multiplicando aqui, vai ficar R cosseno θ. Só que R cosseno θ é o teu A. Né? Então, aqui, esse R passa multiplicando, fica R cosseno θ vezes cosseno φ. Então, aqui está o A.
Tá? Esse A que está aqui é o R cosseno θ. E aí, quando você faz R seno θ, esse R ele vai multiplicar, ele vai passar multiplicando aqui e depois aqui, né? Então, aqui no seno θ, R seno θ é B. Então, aqui fica B seno θ. Faz a mesma coisa aqui embaixo, o R passa multiplicando. Então, aqui fica R cosseno θ, que é menos A. E depois ele passa multiplicando aqui e vai ficar R seno θ, que é B, que é esse B que está aqui. Então, você ficou com essa formulazinha que está aqui, que te dá o A' e o B'. Ok? E é daí que aparece a matriz de rotação. Tá? Se você for escrever essa mesma igualdade aqui em termos matriciais, você tem A' e B' igual a cosseno φ seno θ menos seno φ cosseno θ vezes AB. Se você multiplicar essa coluna por essa linha, você vai ficar com A cosseno θ mais B seno θ, que vai dar igual a linha, que é exatamente o que está escrito aqui. Se você multiplicar a segunda linha por essa mesma coluna, você vai ficar com menos A seno φ. Eu falei cosseno θ antes, né, pessoal? É φ, né? Menos A seno φ mais B cosseno φ igual a B', que é a igualdade de matriz. Então, em cima fica A cosseno φ mais B seno φ igual a A', menos A seno φ mais B cosseno φ igual a B'. Ok? Então, essa é a fórmula matricial. Vamos só ilustrar um pouco como é que isso vai realmente facilitar a encontrar a forma reduzida da equação de uma cônica. Ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso quadro e nós vamos mostrar como é que isso ilustra. Vamos ilustrar como é que isso é usado para encontrar a forma reduzida da equação de uma cônica. Tá? E na próxima aula a gente vai fazer exemplos mais concretos, vamos pegar exercícios e vamos trabalhar passo a passo. Tá? Então, aqui, ó, pessoal, o que eu estou escrevendo aqui é exatamente a mesma coisa. Deixa eu melhorar o meu zoom aqui, aumentar um pouco essa tela. Aí. Então, o que a gente está pegando aqui é a mesma coisa que a gente fez lá, tá? É a mesma imagem que a gente tinha feito, o mesmo cálculo que a gente tinha feito no slide anterior, eu só trouxe aqui para o nosso quadro, tá? Essa mesma equação. Ok? Então, essa equação que está aqui é aquela que a gente tinha escrito lá, só que lá a gente escreveu com A', B', porque a gente estava usando um ponto específico AB. E aí você generaliza aquela forma para um ponto qualquer com coordenadas x, y. Então, as coordenadas dele no novo sistema x', y' vão ser x', y' dado por essas fórmulas aqui. Tá? E aí você vai inverter essa relação. E você vai ter essa fórmula aqui. E essa é a forma que foi dada na última aula. Se você olhar a aula anterior, essa fórmula foi apresentada. Tá? O que aconteceu aqui? Ó, você tem a coordenada no novo sistema x', y' é igual a essa matriz multiplicada pelas coordenadas no sistema velho. Só que agora você quer jogar essas coordenadas aqui na equação da cônica, para você simplificar a cônica. Então, você precisa dessas coordenadas. Então, você vai ter que pegar essa matriz que a gente obteve no slide anterior e deixar esse xy isolado aqui na equação. No fundo, é fácil fazer isso, porque você vai inverter essa matriz. Só que essa é uma matriz fácil de inverter. Basta que você coloque menos φ aqui. Então, onde está φ, você põe menos φ. Cosseno de menos φ é igual a cosseno de φ, então aqui não vai alterar nada, aqui não vai alterar nada. E seno de menos φ é menos seno φ. E aqui vai ficar seno φ. Esse sinal aqui some e ele vem para cá, porque você vai colocar menos φ. Tá? Então, essa matriz ela é uma rotação de ângulo φ. Então, a inversa dela é a rotação de ângulo menos φ. Se você pegar a matriz que você obtém aqui, essa matriz que você obtém vai ter um menos aqui. Por isso que tem esse menos nessa equação aqui. Na equação anterior, ele estava aqui, porque você estava fazendo x' em função de xy. Aqui você inverteu, você fez xy em função de x', y'. Aí vai aparecer um menos aqui em outro lugar. Tá? E aqui, esse menos está aqui. Porque ele vem dessa matriz aqui. Quem tiver dúvida em inverter a matriz, na seção de dúvidas, na hora que a gente for fazer no momento síncrono, a gente pode discutir isso aqui. Eu mostro para vocês que realmente quando você coloca menos φ, ela é a matriz inversa. Se você trocar esse menos de lugar e multiplicar as matrizes,
você vai ver que ela vai dar a matriz de identidade, então ela realmente é a matriz inversa. Tá? A gente pode discutir isso nas dúvidas, certo? Mas quando você pega essa fórmula e deixa o x, y em evidência, né, e deixa ele em função de x, y', esse é o formato que você tem, e isso aqui é exatamente a equação que aparece na última aula, tá? Vamos jogar isso aqui para simplificar uma cônica. Então, você está aqui com a... Só quero rolar a tela, ele tá aí. Então, você está aqui com a equação de uma cônica, tá? Você vai usar essa última forma que a gente obteve, ou seja, deixou o xy em função de x'y'. Xy são as coordenadas antigas, x'y é a coordenada nova. Imagina que foi dada uma cônica para você, nesse formato aqui, ax ao quadrado, mais by ao quadrado, mais cxy, mais dx, mais ey, mais f. Tá? Eu tentei usar a mesma notação que o professor deu na aula, nas últimas aulas. E aí, usando essa fórmula aqui, a gente pode substituir esse xy na cônica, tá? E simplificar a equação. Qual é o nosso objetivo? Nosso objetivo é eliminar o termo misto. Esse cara aqui, que é o termo misto, a gente quer que ele desapareça, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse x e y nessa equação, vou substituir, tá? Vou ver o que vai dar aqui na equação. Mas eu vou olhar só para o termo misto, porque o que eu quero... Minha única objetivo aqui é eliminar o termo misto. Então, eu vou jogar essa expressão aqui, eu vou colocar ela aqui embaixo, pessoal, só para a gente lembrar dela o tempo inteiro, né? Ela que a gente está usando o tempo inteiro. Tá? E vou eliminar o termo misto. Então, quando eu jogar aqui no ax quadrado, né? Quando eu jogar aqui no ax quadrado, eu vou ficar com essa expressão aqui. Eu vou pegar esse x e vou jogar aqui. Então, eu vou ficar com x' cosseno φ menos y' seno φ ao quadrado. Tá? Eu desenvolvo isso aqui e vou ter vários termos, tá, pessoal? Mas eu não quero me preocupar com todos os termos. Eu quero só me preocupar com os que têm termo misto. Então, eu desenvolvo esse produto notável aqui e fico só com esse termo, que é só o termo que envolve o termo misto, que é x', y', que eu quero que desapareça. Eu não quero ter termo misto. Faço a mesma coisa com y. Pego essa forma aqui para o y e jogo aqui no b y ao quadrado, desenvolvo e fico só com esse termo aqui, que é o que tem termo misto. Tá? E depois faço a mesma coisa com o xy. Então, eu vou pegar aqui c, vou colocar aqui o x, vou colocar aqui o y, né? Dessa forma aqui. Né? Pego esse x aqui e jogo aqui. Pego esse y aqui e jogo aqui. Desenvolvo esse produto notável aqui. E, de novo, eu não quero todos os termos, eu quero só olhar os termos mistos. Então, fico só com esse termo aqui, que é o termo misto. Tá? Então, aqui foi o ax quadrado mais by quadrado mais cxy, dx e y mais f. Essa parte aqui, dx, y mais f, o f é uma constante e o dx e o y são termos lineares, né? No termo linear não vai aparecer termo quadrado, não vai aparecer termo misto, então não precisa se preocupar, tá? Só preciso me preocupar aqui com os termos de grau 2, porque meu único objetivo é eliminar o termo misto. Tá? Depois que você eliminar o termo misto, aí sim você vai aplicar aquela técnica do completamento de quadrados para você encontrar o centro, né? O novo centro, que vai ser a tua nova origem, para você simplificar essa cônica, como foi explicado nas aulas anteriores. Então, o que eu faço agora? Eu junto todos esses termos, porque eu quero que o termo misto desapareça. Então, eu vou somar tudo isso aqui envolve o termo misto, e vou forçar isso aqui para dar zero. Tá? Então, eu coloquei aqui o termo misto em evidência e somei aqueles termos que a gente encontrou. Tá? Aqui eu tinha 2a cosseno φ seno φ, menos, né? Menos 2a cosseno φ seno φ. Aqui o 2b cosseno φ seno φ. Então, eu fico com 2 cosseno φ seno φ, b menos a. Tá? Esse menos que está aqui veio daqui. E o 2 eu coloquei em evidência. E o xy, que é o termo misto, eu coloquei em evidência para tudo. Tá? E depois aqui eu juntei a parte que envolve o C, né? Então aqui eu tenho... Desculpa, deixa eu tentar rolar essa tela aqui, porque às vezes ele é meio traiçoeiro. Aí, agora rolou. Tirar um pouquinho do zoom. Aí. Certo? Então, o que você fez aqui? Você jogou aqui o termo C que estava faltando e somou tudo. Tá? Eu quero que isso aqui dê zero, porque isso aqui é o meu termo misto. Então,
basta que toda essa parte aqui dê zero, que está entre colchete dê zero, tá? Que é o que eu coloquei aqui. O que eu fiz daqui para cá? Usei de novo propriedades das funções trigonométricas, né? Então, 2 cosseno φ seno φ é seno de 2φ. Tá? E depois, cosseno ao quadrado φ menos seno ao quadrado φ é cosseno de 2φ. Tá? Propriedades de seno e cosseno. De trigonometria. Seno, no fundo, é seno e cosseno da soma, né? Também, tá? Essas fórmulas aqui você deduz a partir do seno e cosseno da soma. Igual isso aqui é zero, porque você quer que o termo misto suma, você iguala a zero. Tá? Passa os termos multiplicando, então passa esse b menos a para o outro lado, vai mudar de sinal, vai ficar a menos b, e depois passa o cosseno dividindo, você vai ficar com essa expressão aqui, seno 2φ, cosseno 2φ igual a c a menos b. Se alguém tiver qualquer dúvida nessa dedução, mas no fundo é só passar esse cara para o outro lado, vai mudar de sinal, então fica a menos b, que está aqui. Depois você passa esse cosseno aqui dividindo, tá? E passa o a menos b dividindo também. Fica com essa expressão aqui. Nas dúvidas, quem tiver, a gente pode esclarecer um pouco mais essa ideia. Isso aqui, no fundo, é tangente de 2φ. Então, tangente de 2φ é igual a c sobre a menos b. Então, esse é o ângulo que você tem que rotacionar para que aquela cônica inicial perca o seu termo misto. Você quer desaparecer com o termo misto? Então, deixa eu aumentar aqui, acho que não dá dando para ver, né? Aqui. Então, aqui. Essa equação tem que dar zero, então você tem que tangente de 2φ é igual a c sobre a menos b. Então, isso quer dizer que esse é o ângulo que você precisa rotacionar o teu sistema de coordenadas para que desapareça o termo misto daquela equação que a gente colocou lá, que é a equação da cônica. Tá? Uma observação interessante, então a gente aqui fazer umas observações, mas na próxima aula a gente vai fazer exercícios concretos e com situações concretas para usar essa técnica e encontrar a forma reduzida das cônicas. Né? Por exemplo, se o C é zero, né, o que acontece com o C é zero? A tua cônica não tem termo misto. Simplesmente você está com essa equação aqui, né, onde aqui o C é zero, ela não tem termo misto. Se ela não tem termo misto, você não precisa fazer nada, porque teu objetivo é rotacionar para que o termo misto desapareça. Mas se ela não tem termo misto, não precisa rotacionar. E, de fato, se você olhar nessa fórmula aqui, isso aqui vai dar zero, né? Então, para que o ângulo, para que a tangente do ângulo seja zero, o próprio ângulo tem que ser zero. Então, quando não tem termo misto, o ângulo de rotação é zero, o que quer dizer que você não precisa rotacionar. Exatamente o que acontece. Outra coisa interessante é que se o termo de x ao quadrado e y ao quadrado, ou seja, os coeficientes de x ao quadrado e y ao quadrado forem iguais, ok? Então, no denominador vai aparecer zero, né? Então, aqui você vai ter um caso em que a tangente dá infinito, supondo que o C não seja zero, né? Porque se o C for zero, aí você não tem mais uma equação do segundo grau, né? Então, supondo que o C não seja zero, aqui você vai ter um termo infinito. Então, a tangente tem que ser 90 graus, né? O ângulo tem que ser 90 graus, se o C for positivo. Ok? Então, com um ângulo de 90 graus, o teu φ precisa ser 45 graus. Okay? Então, no caso em que A igual a B, o φ é 45 graus, aqui supondo que o C é positivo, né? Vamos escrever aqui. No caso em que... Opa! No caso em que o C é maior do que zero. Tá? Caso o C seja menor do que zero e o A seja igual a B, aí o ângulo vai ter que ser menos 45 graus. Isso a gente pode discutir mais nas aulas de dúvidas. Talvez nos exercícios que a gente vai fazer na próxima aula, se aparecer, a gente discute com mais detalhes. Certo, pessoal? Então, era isso que eu queria explicar. Eu queria deduzir a fórmula da rotação com vocês passo a passo, tá? Ilustrar esse exemplo e chegar nessa expressão aqui que permite que você encontre o ângulo φ, que é o ângulo de rotação, e discutir algumas das suas consequências. Na próxima aula a gente faz exemplos.
Certo, pessoal? Então, era isso por hoje. Até a próxima aula, então. Até mais, pessoal.